Maitê, por gentileza, a educação infantil, a partir da oferta, demanda e medidas de qualidade. Só vou antecipar aqui algumas questões desse produto, né, dessa meta. Essa meta possibilitou a gente entender sobre a oferta, que é a competência dos municípios, a demanda, que é manifestada pelos pais, e nos ampliou um alcance da literatura de medidas de qualidade. Ainda hoje, nós não temos os parâmetros nacionais de qualidade da educação infantil homologados no Brasil. Há a possibilidade de ter um documento homologado este ano, um documento oficial, digamos assim, que servirá como bússola para a tomada de decisão e garantia de direito das crianças. Maitê, por favor. Boa tarde a todos, né, vou dar continuidade à nossa conversa da tarde de hoje, e aí falando de educação, só que especificamente, né, nós vamos tratar da educação infantil, conforme o professor Guilherme mencionou, apresentou anteriormente, né, na meta, a nossa equipe fez bastante produtos, né, e aí nossa missão aqui é trazer alguns resultados dessas pesquisas que a gente fez, né, ressaltar o que mais chamou a nossa atenção durante a execução dessa pesquisa. E aí, quando vamos falar agora especificamente da educação infantil, né, a educação infantil, ela é a primeira etapa da educação básica, e ela contempla as crianças na chamada primeira infância, que é o período que vai do nascimento até os 6 anos de idade. A educação infantil, ela atende essas crianças, né, por meio das creches e das pré-escolas. Então, nas creches estão as crianças, elas recebem as crianças que têm de 0 até 3 anos de idade, e a pré-escola, as crianças de 4 e 5 anos. E aí é importante destacar uma diferença, né, entre esses dois momentos, é que na creche a educação, a matrícula, né, não é obrigatória, né, depende dos pais, né, matricular os filhos, mas a pré-escola já a partir dos 4 anos ela é obrigatória, então todas as crianças de 4 anos devem estar na escola, e isso vai fazer diferença aí no que a gente vai discutir durante a nossa apresentação. Então, por que é importante a gente falar de educação, né, e não só de educação, principalmente de educação infantil, que é o que nós estamos focando agora nesse momento? Esse período, né, que compreende a primeira infância, ele é chamado aí, conhecido como uma janela de oportunidades, porque essas primeiras experiências que nós vivenciamos, né, nessa fase, elas afetam, né, e contribuem para o nosso sucesso profissional, né, quando adultos, uma vez que é nessa fase onde nós desenvolvemos, temos maior poder de desenvolvimento das nossas competências cognitivas, sociais, emocionais e linguísticas, né? E aí, ao mesmo tempo que essa fase é super importante porque contribui para o desenvolvimento pleno dessas nossas competências, crianças que vivem nos ambientes familiares, onde não haja estímulo dessas habilidades, dessas competências, ela já começa aí em desvantagem, né, em relação às crianças que têm esse estímulo, porque a falta de estímulos nessa fase, né, são preditores de insucesso na fase adulta. E aí esse insucesso não só relacionado ao trabalho, né, ao mercado de trabalho, propriamente dito, mas em várias facetas aí da nossa vida quando adultos. E aí, por que é importante investir nesse momento, né? Nós temos que, essa fase, o desenvolvimento do nosso cérebro, ele é mais acelerado, e aí concentra os momentos que são mais adequados para desenvolver, né, certas habilidades. E aí, Cunha e Heckman, em 2007, falam que nesse período nós temos 2 momentos que são considerados fundamentais, que é o período sensível e o período crítico do desenvolvimento humano, né? Então, esse período sensível seria aquele momento em que as habilidades, né, as competências, elas são aprendidas com mais facilidade, e o investimento nessa fase, por assim dizer, ele seria mais produtivo. Já o período crítico seria aquele momento na vida, o único momento que nós teríamos na nossa vida para desenvolver habilidades específicas. Então, isso quer dizer que não adianta investir depois, né? O momento de investir para adquirir certas habilidades poderia ser esse único momento da primeira infância. E aí, mais do que isso, né, esse investimento é cumulativo,
porque você investe lá no início, né, no desenvolvimento das crianças, isso facilita o aprendizado das outras fases, e aí tem um efeito cumulativo nos resultados de aprendizagem e desenvolvimento de outras habilidades no futuro. E assim, né, o que é que a literatura tem defendido, né? Que investimentos nessa fase da primeira infância reduzem o custo das intervenções nas etapas seguintes, né, uma vez que é mais produtivo, nós aprendemos mais rápido, fazendo com que o aprendizado nessas outras fases da vida seja mais eficiente. E aí, por meio do investimento nessas fases, é possível reduzirmos os níveis de desigualdades sociais, abrangendo, né, não só a melhoria do desempenho escolar, a redução da evasão, inclusive tem estudos que mostram efeitos sobre o nível de violência e criminalidade. Além de tudo isso, né, quando a gente investe também nessa fase, a gente permite, né, que as mulheres também possam acessar o mercado de trabalho, em que anos passados, né, e ainda hoje a gente tem nessa questão de muitas mulheres não conseguirem ingressar no mercado de trabalho porque precisam cuidar dos filhos, não tem com quem deixar os filhos no momento que elas estariam no trabalho. E aí, dada a importância, né, dessa primeira fase na nossa vida, várias políticas têm sido desenvolvidas, né, priorizando a primeira infância. E aí, no nosso país, uma política que vem, né, sendo bastante desenvolvida e muitos investimentos têm sido feitos nessa fase, na educação à distância, na educação infantil. E aí, e por conta disso, vários normativos e várias legislações vêm sendo alteradas para priorizar essa etapa. Uma dessas alterações e que priorizam a educação infantil está lá no Plano Nacional da Educação, né, que o Guilherme até mencionou inicialmente. Esse plano ele está vigorando desde 2014, né, até agora 2024. E dentre as suas metas, uma das metas é voltada especificamente para a educação infantil, né, especificamente a meta 1, que trata de universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola, né, para crianças de 4 e 5 anos de idade, e ainda ampliar a oferta da educação infantil em creches para atender pelo menos, né, 50% das crianças até 3 anos, até o final da vigência deste PNE, no caso, este ano. Então, segundo as metas estabelecidas no PNE, a gente já deveria, né, ter universalizado a pré-escola e agora, neste ano, estaremos com pelo menos 50% das nossas crianças até 3 anos de idade frequentando as creches. E aí, né, nesse contexto todo, um dos objetivos dos produtos que nós fizemos e elaboramos aí em parceria com a SUDENE foi analisar se o desempenho dos municípios na área de atuação dessa superintendência alcançou as metas, né, do Plano Nacional da Educação, ou quanto falta para alcançar essas metas. E aí verificar, né, no caso, se existe, qual o tamanho do desafio para alcançar as metas previstas no Plano Nacional, né, da Educação. E aí, para isso, nós calculamos a demanda potencial por creches e pré-escolas, e utilizamos outros indicadores de acesso à educação infantil, por meio dos dados do SINASC, Sistema de Nascidos Vivos, e do Censo Escolar. E aí, dos indicadores que a gente calculou, e é o indicador que nós vamos focar mais aqui nos resultados, é a taxa de atendimento escolar, que nada mais é do que o número de pessoas, né, matriculadas na escola, né, na idade, na faixa etária que nós estamos considerando, no caso da creche, né, até 3 anos, e da pré-escola de 4 e 5 anos, dividido pela população dessa faixa etária. E aí, para os dados da população, foi que nós utilizamos o Sistema de Nascidos Vivos, né, o SINASC. O que é que esse indicador ele nos diz? Né? Ele vai expressar o percentual da população que encontra-se matriculado na escola nessa faixa etária que a gente está estudando, né, de 0 a 3 anos e de 4 e 5 anos. Então, o que é que nós conseguimos observar nessa área de atuação da SUDENE, né? Notem que essa linha amarela, né, que é da taxa de atendimento escolar, essa mais escura,
nos mostra, né, que o atendimento nessa faixa etária, né, tem crescido aí ao longo dos anos, né, e aí os nossos dados vão de 2007 até 2019, e esse crescimento, ele é contínuo, né, desse atendimento. Porém, quando a gente olha essa coluna aqui, né, em vermelhinho, e aí nós vamos observando que essa coluna ela vai diminuindo com o tempo, essa coluna ela representa uma demanda potencial. Então, ao mesmo tempo que nós temos um crescimento na taxa de atendimento, a gente consegue observar também que a demanda potencial por creches, né, ela vem diminuindo ao longo do tempo também, né? E aí está relacionado também à quantidade de filhos, né, que os casais têm reduzido ao longo dos últimos anos, e ainda, né, tem relação com a creche não é obrigatória, né, ainda depende muito da família a decisão de matricular ou não as crianças na escola. Quando a gente observa esse mesmo gráfico, né, considerando as crianças em idade de pré-escola, a gente já vê um crescimento um pouco mais suave, né, nesse indicador. E aí a gente lembra, né, que essa fase é obrigatória nessa etapa, matricular as crianças de 4 a 5 anos, então existe um crescimento, mas o crescimento é mais suave, e aí quando a gente olha a demanda potencial, né, por matrícula na pré-escola, olhando para esse gráfico, essa coluna em vermelho, nós conseguimos observar que essa taxa de atendimento quase está alcançando, né, toda a demanda por creche ao longo de todo esse período que nós estamos analisando. Então, já no final do período que nós estamos analisando, né, 80% mais ou menos dos municípios da área de atuação da SUDENE já conseguiram matricular as crianças de 4 a 5 anos. E aí nós vamos destacar o ano aqui de 2016, né, que teoricamente nós já deveríamos ter universalizado a pré-escola, né, para todas as crianças de 4 a 5 anos. Então, apesar da gente ter evoluído bem e ter um percentual expressivo, né, de crianças de 4 a 5 anos matriculadas na escola, ainda não chegamos à universalização, nem em 2016, né, e nem considerando aqui os dados até 2019, nem todos os municípios da área de atuação da SUDENE alcançaram essa universalização. E aí, olhando para esses dois mapas, o que a gente consegue observar? Esses mapas, eles trazem a taxa de atendimento da educação das crianças de 0 até 3 anos de idade nos municípios da área de atuação da SUDENE. Então, esse primeiro gráfico, à esquerda, né, é o ano de 2013, e o da direita é o de 2019, e quanto mais escuro, né, é a corzinha aí do gráfico, maior é a taxa de atendimento, onde nós observamos aqui que aqueles municípios que estão com pintados aí de vermelho, né, já alcançaram a meta de ter pelo menos 50% das suas crianças nas creches. Então, o que é que nós conseguimos visualizar? Olhando, comparando 2013 com 2019, né? Nós temos um crescimento, né, expressivo do atendimento das crianças nessa faixa etária, né, em toda a região aí de atuação da SUDENE. Alguns dos municípios já cumpriram a meta, né, de 50%, não só cumpriram, mas ultrapassaram essa meta. Porém, nós também conseguimos ver que existe uma desigualdade desse acesso ao longo do território, né? Então, enquanto nós temos municípios que já alcançaram a meta e já, inclusive, ultrapassaram a meta, nós temos outros lá atrás, em que não conseguiram matricular, né, nem 20% das suas crianças nessa etapa escolar. E aí a gente fez uma simulação para verificar, assim, mantendo essa taxa de crescimento que foi observada, né, de 2007 a 2019, né, quando nós vamos conseguir alcançar as metas do Plano Nacional de Educação, a meta específica da educação infantil, né? Esse gráfico ao lado mostra, né, que em 2019, considerando essa área de atuação, apenas 12% dos municípios eles já tinham alcançado a meta dos 50% das crianças na creche, né? E aí, se a gente mantiver esse ritmo, né, a gente não tem um horizonte para alcançar essa meta nos próximos anos, né? Até nós temos a previsão até 2044
Então, mantendo tudo igual, com essa taxa de crescimento, nós não vamos conseguir alcançar a meta especificamente, né, para a pré-escola, para a creche. E agora, né, quando a gente vai tratar da pré-escola, a gente já vê um cenário um pouco diferente, né? Quando a gente olha aqui o mapa de 2013, a gente já percebe que muitos municípios, né, da área de atuação da SUDENE já alcançaram a meta de universalizar a educação infantil para as crianças de 4 e 5 anos. E aí, né, em 2019, nós vimos ainda um processo de expansão, né, com muitos municípios, a grande maioria, né, ou alcançou, está muito próximo de alcançar a meta, mas ainda assim existem nesse território vários municípios que estão aquém, né, que inclusive estão um pouco longe de alcançar essa universalização do acesso à educação infantil. E aí, quando a gente olha essa projeção para os próximos anos, quando nós vamos conseguir universalizar a educação infantil para todas as crianças de 4 a 5 anos, o gráfico ao lado mostra, né, que em 2019, 50% dos municípios da área de atuação da SUDENE já haviam universalizado essa etapa escolar, né, para as crianças de 4 e 5 anos. Porém, né, os municípios que ainda não conseguiram, né, sofrem muitos desafios para conseguir alcançar, e aí também, né, mantendo o mesmo ritmo de crescimento, a gente não consegue vislumbrar no curto prazo a universalização da educação infantil de 4 a 5 anos para todos os municípios da área de atuação da SUDENE. Né? E aí isso mostra um desafio grande, né, desses municípios em conseguir alcançar, né, de forma plena, né, em toda a sua área de atuação, a meta de universalização da pré-escola. E aí, né, resumo aqui os principais resultados, né, desse primeiro produto. Nós observamos que houve um crescimento, né, expressivo da oferta, e aí a gente consegue ver o esforço dos municípios em ampliar essa oferta da educação infantil, e isso tanto a gente consegue observar para a creche como para a escola. Isso, mas, porém, né, esse aumento da taxa de atendimento, ela foi decorrente do aumento das matrículas, mas também nós tivemos uma redução da demanda potencial por educação infantil. Nós frisamos também que o crescimento dessa oferta, ela foi desigual ao longo do território, e de forma especial na etapa das creches, né, na pré-escola a gente já tem, né, algo mais consolidado, mas as creches ainda representam um desafio. Existem fortes desigualdades regionais dentro do território, né, em especial na cobertura das creches, onde as matrículas elas não são obrigatórias, e aí grande parte dessa demanda é oriunda das famílias de mais baixa renda. E, por fim, né, ressaltar que, mesmo com todo esse esforço, né, não foi possível cumprir a meta em 2016, né, de universalização, e tudo indica que neste ano também não vai ser cumprido, e nem a meta de atendimento das crianças de 0 a 3 anos. E aí, dando prosseguimento, a gente vai apresentar agora alguns indicadores educacionais dos municípios na área de atuação da SUDENE, comparando aqui com os resultados do Brasil. Esses gráficos, eles foram feitos com dados da PNAD de 2015, né? Então, hoje nós já podemos ter um retrato um pouco diferente, mas o que eles trazem aqui, né? De um modo geral, a gente consegue ver para as crianças de 0 a 3 anos, né, nesses dois primeiros gráficos, o atendimento, né, das creches, ela é maior no Brasil, né, do que na região específica da SUDENE, mas o percentual não é tão distante, 21,30% das crianças na área de atuação da SUDENE estão em creches, enquanto no Brasil, 25% das crianças estão matriculadas, né? Mas a gente vê o tamanho ainda do desafio para matricular, né, para incluir todas essas crianças na escola. Quando a gente compara agora o acesso das crianças na faixa de 4 a 5 anos, a gente vê um cenário, né, aqui um pouco diferente, né? 84% das crianças de 4 e 5 anos, né, no Brasil, elas estão matriculadas, né, nas pré-escolas, enquanto a gente olha os dados da SUDENE, mais do que no Brasil, né, 87%, quase 88% das crianças na área de atuação da SUDENE, elas estão matriculadas na pré-escola. E aí, quando a gente olha especificamente para a creche, né,
Ao longo do território, aí a gente destaca o Brasil, a SUDEM e os estados, né, de atuação da SUDEM. Como a gente viu anteriormente, né, o Brasil, 26% das crianças, elas estão na creche, mas tem um percentual expressivo de crianças que, apesar de não estarem na creche, os pais têm interesse de matricular. Então, 46% dessas crianças, apesar de não estarem na creche, os pais têm interesse de matricular. E aí, quando a gente compara com a SUDEM, esse percentual é parecido, né? 21% estão na creche, mas 49% têm interesse de frequentar, mas não frequentam por algum motivo. E um dos motivos apontados é justamente a carência de creche para matricular essas crianças, né? E aí a gente destaca, em termos de atendimento, o estado do Ceará, né, que tem 28% das crianças em creche, maior do que os demais estados aqui da região da SUDEM e, especificamente, né, maior do que a média observada no Brasil como um todo. E o estado que tem um desafio ainda maior é o Piauí, com apenas 14% das suas crianças de 0 a 3 anos frequentando essa etapa escolar. E aí a gente destaca no Piauí que 61% dessas crianças, dos pais, teriam interesse de matricular essas crianças nas creches, mas não fazem. E aí, quando a gente traz aqui para a parte dos gastos, o que a gente consegue ver? O Brasil ele tem um resultado, né, melhor, um acesso maior, melhor dizendo, né, a cobertura de creches para escolas, mas nós conseguimos ver que há uma diferença expressiva nos valores que são gastos no Brasil comparados com os valores gastos na área de atuação da SUDEM nessa etapa escolar, né? Então, a gente comparando a atividade de 2019, R$ 2.096, né, por aluno, enquanto no Brasil, R$ 4.029 é investido por aluno nessa etapa escolar. E aí a gente percebe um crescimento, né, nos gastos com a educação infantil ao longo dos últimos anos, e aí nós observamos, né, pelos estudos, que o foco ainda, né, é a cobertura, principalmente quando a gente fala no acesso às creches. Nós fizemos ainda uma análise de convergência para verificar, né, quão perto ou quão longe a gente está de alcançar esses objetivos da universalização da pré-escola e o alcance aí mais preciso da creche, né? Então, aqui nesse gráfico à esquerda, a gente vê o Brasil, né? E aqui o Nordeste, nesse pontinho laranja. Então, o que a gente consegue ver como um todo aqui na área de atuação da SUDEM? Os estados em que tinham uma menor taxa de atendimento em creches, eles tiveram a maior taxa de crescimento no período. Já os estados, né, que tiveram a maior taxa de atendimento nas creches, eles tiveram a menor taxa de crescimento no período. E aí a gente consegue observar, né, um padrão semelhante com atendimento na pré-escola. E aí, mantendo esse ritmo, né, de crescimento entre esses estados, a gente tende a uma convergência aí no longo prazo que diminua essas desigualdades entre essas regiões, entre, né, as micro-regiões aqui dentro do Nordeste. E aí nós vamos trazer agora, além do atendimento, né, como é que está a educação infantil quando a gente está considerando as notas, né, o desempenho escolar dessas crianças. Para isso, nós utilizamos os dados da Avaliação Nacional da Alfabetização, a ANA. A ANA é uma avaliação censitária, né, bianual, e aí nós tínhamos dados 2014 e 2016, e avaliar as crianças, né, em leitura, escrita e matemática, e as notas eram divididas, né, por níveis, né, que vai do nível 1 até o nível 5. Né? E os primeiros níveis, nível 1 e nível 5, são níveis considerados, né, de aprendizado insuficiente, enquanto o nível 3, 4 e 5, né, dependendo da prova que a gente está considerando, já é considerado um nível suficiente de aprendizado. Então, o que nós podemos visualizar dos resultados na área de atuação da SUDEM? Em média, nós podemos comparar aqui os resultados tanto para a leitura, como para a escrita e como matemática. A área de atuação da SUDEM, né, tem uma proficiência média menor em alfabetização, né, nessa avaliação. Tanto em 2014 como em 2016, né, nós conseguimos perceber uma evolução, né, nesse indicador, uma melhoria, né, do desempenho dessas crianças. Porém, as diferenças entre o Brasil e a SUDEM,
né, em termos de rendimento, o Brasil, em termos gerais, ainda apresenta um rendimento superior. Mas a evolução a gente também consegue perceber nas diferenças de notas, né, desses períodos, né? Então, aqui, ó, em leitura, por exemplo, a diferença era de 59 pontos e caiu aqui para 53 pontos na média em leitura. Então, nós conseguimos ver uma evolução na melhoria do desempenho escolar, né, nessa faixa etária da alfabetização, e também a redução da diferença das médias da área de atuação da SUDENE em relação ao Brasil como um todo. Porém, a gente ainda vai ver, né, até no próximo gráfico, que a maioria dos estudantes continuam ainda num nível considerado insuficiente, tanto em leitura, como escrita, como em matemática, né, apesar da evolução. Ademais, a gente destaca que a média de adequação docente dos municípios da área de atuação da SUDENE é menor do que a do Brasil, e aí a gente vai ver que essa adequação docente ela é um indicador muito importante para explicar, né, o rendimento e desempenho escolar. Sendo que a metade dos professores, né, na área de atuação da SUDENE não possuíam ainda a adequação exigida para lecionar no terceiro ano de ensino fundamental. Aqui a gente faz um recorte da proficiência de leitura em matemática, né, dos municípios da SUDENE de 2014 e 2016, e aí a gente consegue ver onde os indicadores da SUDENE são maiores, os percentuais, justamente nos níveis mais baixos da proficiência, né, tanto em leitura como em matemática. Né? Apesar da gente ver uma evolução no período, ainda é destacada a quantidade de alunos que estão nos níveis, né, considerados insuficientes na avaliação da alfabetização. Como os principais resultados, né, desses indicadores, a gente destaca, né, que houve uma expansão crescente da rede ao longo dos anos, porém ainda existe uma demanda que não é atendida, especialmente, né, quando a gente fala das creches. Vimos ainda, né, que os estados que possuem as maiores taxas de atendimento, eles também tiveram, né, uma menor taxa de crescimento no período, então, enquanto que aqueles estados que tinham as menores taxas de crescimento, menores taxas de atendimento, apresentaram um crescimento maior no período, né, indicando aí, mantendo esse cenário, uma possível redução dessas desigualdades no futuro. E aí vimos também que existem indícios de escassez de vagas, né, das crianças de 0 a 3 anos em creches, dados, né, que, em média, 62% dos responsáveis por essas crianças tinham interesse em matriculá-las, mas não fizeram por alguma razão, e uma das razões que é destacada na literatura ainda é a falta de vagas nas creches.